Bom dia, irmãos. Tudo bem? Um ótimo domingo a todos. Um domingo abençoado nessa EBD de hoje, que possamos aprender mais e mais do Senhor Deus. Nós temos essa oportunidade de aprendermos mais e mais de Deus, tanto em casa como no templo, pois Deus está em todos os lugares, Deus está no nosso coração. E graças a esse atributo de Deus, a onipresença dele, a gente aprende mais e mais do Senhor em qualquer lugar, em qualquer ponto, em qualquer hora. Isso é maravilhoso. Nós temos maravilhas neste mundo que foram feitas para adorar o Senhor, sempre, sempre, e agradecer a Ele desses atributos. E hoje nós vamos falar sobre dar continuidade à revista cristã desse trimestre, que trata da doutrina de Deus, né? Os atributos do Senhor Deus, do nosso verdadeiro Deus. E hoje o tema é Deus é justo, a Escola Bíblica Dominical número 11, lição 11, Deus é justo. A referência bíblica que a gente vai encontrar desse tema, Deus é justo, está em Salmo 76, do versículo 1 ao 12, e da Epístola de Romanos, capítulo 1 e 2. Capítulo 1 inteiro, do versículo 1 ao 32, e do capítulo 2, parte dele, do versículo 1 ao 16. Mas antes da gente começar a entrar na questão de que Deus é justo, a gente tem que entender um pouquinho mais do que é justiça. O que é justiça para nós? A justiça que a gente conhece é essa justiça dos homens, a justiça humana, que a gente trata, que existem leis, regras, existem punições para cada caso, para cada desobediência à lei. Existem certas punições. O homem estabeleceu várias punições, desde punições em dinheiro, punições de reclusão à liberdade e em alguns países até punição à morte. Então a lei, ela é essa justiça que a gente conhece no mundo. Mas a justiça do mundo é justa, de fato? Essa justiça que a gente conhece aqui, que nós temos contato dia a dia, é realmente justa? Vamos primeiro entender o que é justiça. Pegando o texto, a palavra justiça, e jogando no dicionário, eu encontrei a seguinte essa explicação do que é justiça. Justiça é qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Justiça é a qualidade de que está, de que aquilo ou de que aquele esteja em conformidade com o que é direito, do que é estabelecido. Fazer o que está escrito, fazer o que é justo, fazer o que é lei, o que é de responsabilidade nossa. É um tema espinhoso e um tema intrigante também, porque nós nos deparamos a questões de justiça diariamente na nossa vida. E aí, para a gente começar, o primeiro tema, o primeiro capítulo da revista cristã trata do seguinte título: O Deus justo age em favor dos pequenos e fracos, que está no Salmo 76, do versículo 1 ao 12. Deus age sempre em favor dos pequenos e desamparados. Deus age sempre a favor deles. Nunca ele desampara. Inclusive nesse texto bíblico do Salmo 76, ele fala da presença de Deus para o povo judeu, da presença de Deus como guardião, como seguro, como rocha segura e proteção a eles. O povo judeu vivia numa região extremamente turbulenta, a florescência das civilizações, existiam grandes civilizações ao redor, e que essas civilizações eram injustas com eles. Naquela época, um povo podia, qualquer decisão
invadir outro povo, matar os homens, matar as mulheres, matar as crianças e tomar aquela terra, ou tomar os bens, tomar as riquezas que tinham lá. Não havia justiça, não havia nada que os impedisse. Então, os assírios, que eram um grande reino da época que trata esse salmo, eles tentaram invadir Jerusalém e fizeram um cerco a Jerusalém. Mas Deus estava lá, guardando os fracos e os oprimidos. Estavam lá para guardar os judeus, o povo escolhido de Deus, que naquele momento era fraco e oprimido. Então, a justiça sempre esteve, ou a falta dela, sempre esteve na humanidade, de uma forma ou de outra, né? Mas qual que é o propósito dos juízos de Deus? Qual que é o propósito de Deus trazer justiça aqui na Terra? E aí a nossa revistinha trata de 4 propósitos, 4 formas, 4 propósitos, objetivos de Deus colocar e implantar a justiça aqui. O primeiro é que a justiça tem que ser estabelecida. O que é justo, o que é correto, tem que estar em pé, tem que estar agindo sobre o povo. Então, o primeiro propósito é óbvio, a justiça tem que ser estabelecida. Povos anseiam por justiça, pessoas anseiam por o que é justo, o que é correto. O segundo propósito é a defesa dos pequenos e humildes. E aí nós temos que tomar um cuidado de que pequenos e humildes, quem define é Deus. Deus sabe no coração de cada um quem realmente é humilde e indefeso, quem realmente ele precisa defender. O terceiro propósito é punir o opressor. A falta de justiça, a injustiça, ela é criada por opressores, por pessoas que cometem delitos e erros e não estão nem aí com o que é justo a outras pessoas. E essas pessoas têm que ser punidas. E Deus, o propósito dele implantar o juízo dele aqui dentro da terra é puni-los. E o quarto e último é louvor de sua glória. A glória de Deus estará assentada na justiça divina. A justiça de Deus, ela vai estar totalmente, ela vai estar sendo o fundamento da glória do Senhor. O Senhor Deus é justo, correto, e ele age, e a sua justiça divina vai ser implantada para a sua honra e glória. Amém? Aí nós vamos para um segundo tópico da revista cristã, que é: somente um Deus justo evidencia graça. Está em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 15. Então, somente um Deus justo evidencia graça. Nós vivemos na graça de Deus. Nós vivemos o evangelho da graça de Deus. O evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe, o evangelho da graça. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, pecadores, peregrinos pecadores e pobres, miseráveis pecadores, somos salvos pela graça de Deus, pela fé que temos nessa graça. E por que Deus estabeleceu essa forma de nos salvar? O Senhor Deus poderia simplesmente passar uma régua, passar uma borracha, um errorex sobre nossos pecados. Ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Ele poderia simplesmente esquecer os nossos pecados. Como um homem esquece o pecado de um outro homem. Eu posso, se alguém contrair uma dívida comigo, eu posso, na minha decisão própria, perdoar aquela dívida. É um direito que eu tenho. Imagine Deus. Deus pode muito mais, ele pode perdoar nossos pecados, mas ele não o fez simplesmente por fazer. Então, a justiça de Deus evidencia a graça, o evangelho da graça de Deus. Ou seja, não basta Deus ir lá e passar uma borracha. Ele trouxe uma salvação
messiânica, um Cristo que veio aqui à Terra e morreu por nós e apagou os nossos pecados. Um Cordeiro de Deus que foi sacrificado e derramou seu sangue para nos salvar. Então houve a justiça. A justiça de Deus está amparada na graça dele, a graça do Senhor. Isso nós recebemos de graça, isso não é dom nosso, é dom de Deus, é graça de Deus que temos isso aí. Então isso é um benefício que recebemos mediante somente a Cristo Jesus e o Senhor Deus. E aí, esse Evangelho da Graça, ele possui 9 peculiaridades, ele possui algumas particularidades, esse Evangelho da Graça que o Senhor Jesus nos trouxe, mediante a Palavra de Deus. E a primeira peculiaridade ele é divino, foi Deus quem trouxe para nós, foi feito por Deus, não foi feito por um homem, não foi escrito por outros homens, não, ele foi até escrito, mas ele foi por inspiração divina, foi Deus quem nos trouxe. Então, esse Evangelho da Graça, ele é divino, ele é de Deus. Ponto. O segundo atributo, ele é bíblico. Ele está nas Escrituras Sagradas. Se a gente quer buscar o que é o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, a gente tem que consultar a Bíblia Sagrada. O Evangelho de Deus está lá. E lembrando que esse Evangelho de Deus é a justiça de Deus em ação. O terceiro ponto é o Logos encarnado. Deus se fez homem e se fez nascido de homem para fazer com que o homem aqui na terra nascesse de novo e se tornasse filho de Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então o Evangelho de Deus aqui na terra em ação é o Logos encarnado, é Deus encarnado aqui de verdade, verdadeiramente aqui. Passou por nós, esteve com nós e trouxe o Evangelho da Graça. A condução desse Evangelho é ilimitada pela fé. A fé dos homens, por essa graça, por esse Deus vivo e verdadeiro, faz a condução, a propagação desse Evangelho. Esse Evangelho é conduzido. Quinto peculiaridade, ele é público. O Evangelho de Deus está aí disponível para todos. Todo mundo tem esse Evangelho à disposição, do jeito que quiser. O sexto atributo é um encorajamento mútuo. Nós, em conjunto, nós, crentes, numa comunidade, nós podemos usufruir desse encorajamento pela fé mútua ao Evangelho. Sétimo, o poder de Deus para a salvação. Deus fez tudo isso para nos salvar, para nos tirar das agruras do pecado. E oitavo, revelar a justiça de Deus. Como eu disse, o Evangelho da Graça, ele revela a justiça do Senhor. E nono e último, a peculiaridade do Evangelho da Graça é viver pela fé. Nós somente viveremos pela fé, não pelas obras. E aí nós vamos para o terceiro e penúltimo título dessa lição, que é: os homens e suas iniquidades provocam a ira de Deus, do Deus justo. Ele está em Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 ao 32. O homem ele está a injustiça que os homens cometem traz a ira do Senhor. O pecado que o homem tem dentro de si traz a ira do Senhor a esta terra. E aí, aí nos leva ao seguinte entendimento: o homem vive em dilema, ele vive num dilema eterno, ele é a imagem de Deus. Por ser imagem de Deus, ele busca a justiça sempre. Ele sempre tende a buscar o que é justo, o que é correto. No entanto, ele é pecador. E como ele tem um coração pecaminoso, ele não consegue ser justo. É um dilema. É um dilema completo que ele tem. Ele é imagem e semelhança do Senhor, então ele tem a justiça intrínseca a si mesmo,
porém ele é pecador, portanto ele não consegue alcançar a justiça plena. E aí, aí Paulo chama atenção nesses versículos bíblicos do capítulo 1 de Romanos, do 18 ao 32, de que o homem não precisou conhecer a Deus para aplicar a justiça. Ele não precisou, conhecer a escritura bíblica antes para saber da justiça. Isso estava intrínseco nele, ele já conhecia quem era Deus, ele já sabia, olhando para a natureza da terra, de todas as maravilhas que Deus fez, ele já entendia isso. No entanto, o homem se tornou indesculpável, ele se perverteu, ele se corrompeu totalmente. E essa corrupção, falta de justiça, foi se propagando mais e mais. E alguns fatos que ele coloca nesses versículos que trazem para o homem ser indesculpáveis. O homem é indesculpável diante disso. Ele não é justo, ele não, apesar de ele buscar justiça, ele não consegue ser justo. E quais os fatos? Primeiro, ele é dominado pelos desejos sexuais. Ele busca inabalavelmente o prazer. Ele sempre está à procura do prazer. E aí Paulo trata dos desejos sexuais. Se a gente tratar nos dias de hoje, nos dias modernos, com uma interação muito maior e com recursos muito mais disponíveis à raça humana, a gente vai ver que o ser humano ele vive incansavelmente em busca do seu bel prazer. Incansavelmente. E isto o corrompe, isto traz a corrupção e a injustiça a ele mesmo e aos em torno dele. Segundo, ele tem uma idolatria deliberada. Naquela época de Paulo, os povos eram idólatras a deuses pagãos, deuses que não existiam. Eles criavam divindades de acordo com o seu coração mundano. Hoje, a gente pode utilizar como idolatria a própria vontade que nós temos desenfreada pelas coisas materiais. Nós trabalhamos, nós nos matamos de trabalhar apenas para nos abastecer de coisas inanimadas. A gente compra, a gente quer um carro novo, a gente quer uma casa nova, a gente quer roupa nova, a gente quer se vestir bem, a gente vive em função apenas do materialismo. O materialismo humano, ele é uma forma de idolatria, sim. Ele é uma forma de idolatria. A gente esquece de idolatrar o verdadeiro Deus e busca idolatrar coisas. Esquece de Deus, se afasta mais e mais de Deus. E o outro terceiro fato que torna o homem indesculpável é a mentalidade pervertida. O homem ele tem uma mentalidade pervertida, tanto sexual como em outras áreas humanas, e que isso vai se agravando mais e mais quando a gente vai crescendo e vai buscando. E a gente chega no último fato que torna o homem indesculpável, é a degradação total. Quanto mais pecador é o homem, mais hábil é em pecar. Quanto mais pecador o homem é, mais ele se torna hábil em pecar. Mais o pecado entra de várias formas, de vários meios, de forma que não sabe. Um político corrupto, por exemplo, muitas vezes ele se perdoa a si próprio e ele se convence a si próprio de que ele não é corrupto, que ele está fazendo o correto. Então o pecado nos traz uma camada de fumaça aos nossos olhos que a gente passa a não enxergar mais o que é justiça. A gente se esquece do que é justiça. O pecado nos deixa totalmente anestesiado. E aí a gente vai para o último título dessa revistinha, que é a justiça divina se estabelece. A justiça divina, a justiça de Deus, de uma forma ou de outra, ela vai se estabelecer. Ela vai voltar a se estabelecer a nós. E aí,
Não é o homem que julga o outro pecador. Não é o pecador que julga o outro pecador. É Deus que julga. Deus justo em si próprio, justiça em si própria, vai julgar o pecador. E o mais maravilhoso da justiça de Deus é que a justiça de Deus é tão maravilhosa e perfeita que ela leva o pecador a se arrepender. Quantos cristãos hoje estão nos nossos meios que saíram do perverso pecado, arrependeram, porque a justiça divina fez com que eles se arrependessem e se convencessem de fato do erro que eles estavam cometendo e voltaram. E se voltaram a Deus. Então, a justiça divina é maravilhosa. Ela age no pecador e faz com que ele, de pecador, se torne arrependido. Arrependa-se realmente dos pecados. E o mais interessante, o mais importante, para a gente fechar isso daqui, é que o justo juiz, o nosso Deus, levará em conta não só as nossas ações, que a gente demonstra em público, mas ele vai conhecer dentro de nosso coração e dentro de nossa mente, dentro de nossos sentimentos, os nossos anseios por justiça e os nossos pensamentos. Essa é uma outra característica divina que a gente aprendeu há algumas semanas atrás, que é a onisciência de Deus. Deus conhece tudo. E ele não vai levar só em consideração aquilo que você faz e mostra aqui na igreja que você faz, ou mostra lá fora que você faz, oh, quão bom eu sou. Não, ele vai conhecer os seus anseios, vai conhecer os seus pensamentos, vai conhecer a sua intimidade e vai levar isso em conta, porque ele é justo, porque ele é fiel e justo, ele sabe todas as coisas e ele vai te julgar de forma correta. O mais perfeito julgamento divino que existe. Agradecemos muito por essa lição de hoje, essa lição maravilhosa, justiça de Deus. Deus é justo realmente e isso nos alegra o nosso coração para estarmos nessa terra cheia de dificuldades, cheia de problemas, mas nós sabemos que nosso Deus é justo. A justiça está inabalável para nós e buscamos ela, a justiça de Deus, não a justiça somente dos homens. É isso que agradecemos e oramos. Senhor Deus Pai, agradecemos por este domingo, agradecemos por essa escola bíblica dominical e agradecemos mais e mais por conhecer a Ti, Senhor Deus. Estejamos sempre buscando a justiça do Senhor, mais e mais. É nisso que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.